Ok. Então, boa noite. Boa noite, pastora Ana Lúcia, aí da Noruega. Boa noite, Boa Grazi. noite. Boa Boa noite. noite. Boa noite, a Grazi, aí da Holanda e de Amsterdã. É um prazer estar aqui com vocês. Boa noite aí a cada mulher que está nos assistindo aí em cada nação que o Senhor a colocou, né? Boa noite para vocês que têm nos acompanhado o Zoom. Eu estou aqui hoje com duas mulheres muito guerreiras, né? Lugares diferentes, cidades diferentes, mas muito guerreiras as duas. E é um prazer muito grande para mim estar aqui com a pastora Ana Lúcia, com a pastora Grazi. E algo que Deus tem colocado muito forte no meu coração, está muito ligado à nação. Depois da conferência, a gente teve muito feedback das pessoas se interessando e se importando com o que a nação tá, as nações estão clamando, com o que as nações estão ouvindo, o que está acontecendo entre as nações. E algo assim de claro que Deus colocou no meu coração foi assim a importância de conversarmos um pouco sobre assim como é se movimentar fora do nosso país, né? Porque cada pastora que dá um feedback, há uma curiosidade no coração dessas pastoras, né? Como é se movimentar fora do nosso contexto, do nosso continente, do nosso país, da nossa família. Então, assim, de cara a gente já tem um monte de coisa para falar, né, pastoras? Porque a gente tem aí um contexto onde nós temos pastoras morando fora do país e deixando seus familiares para trás, pastoras que chegam no país assim, não é o mesmo trabalho às vezes que a gente fazia no nosso país que a gente vai fazer em outro país, é como se você estivesse começando um todo de novo, né? Então, assim, antes de dar o contexto da igreja, de nós falarmos um pouquinho do ministério, eu queria abordar um pouco isso, assim, um freelance assim rápido, assim, da experiência de vocês, né? Assim, um choque cultural, assim, estava no Brasil e pá, vamos começar aí da Ana. Estava no Brasil e pá, foi parar na Noruega, saiu do calor pra caramba e foi parar no gelo. Como foi isso, pastora Ana? Foi bem difícil o período de adaptação, né? Até porque eu vim para a Noruega passar apenas 3 meses e estou aqui há 17 anos. Depois de 12 anos na Noruega é que eu vim aceitar o meu chamado, né? De estar aqui na Noruega. E foi quando tudo começou a fluir melhor, depois que eu assumi o meu chamado e tudo foi fluindo. Mas, realmente, o idioma aqui, que é o norueguês, né? O primeiro idioma, fala-se inglês aqui, mas o primeiro idioma é norueguês para trabalho, para se comunicar, tudo é em norueguês. E foi tudo novo, frio, que eu, assim, para mim, foi muito sofrido. O inverno aqui são 6 meses de inverno na Noruega. E para quem vem do Nordeste, né, realmente foi doído mesmo. Mas, enfim, né, a dificuldade como cristã, que eu cheguei aqui na nação e para uma igreja não saber o idioma, não entender nada, não saber de nada que estava acontecendo, tentando entender, querendo receber a palavra do Senhor no meu idioma, porque eu não entendia o norueguês. Foi assim que começou o trabalho em português, para fazermos a reunião no nosso idioma, que não havia nenhuma igreja. Todo país tem. Você vai para o Brasil, tem igreja norueguesa. Tem igreja em inglês, espanhol, coreana. Eu recebi uma brasileira, descendente de coreano, que participava no Brasil na igreja coreana. Então, em todos os países existem igrejas para alcançar pessoas de outras nações. Aqui na Noruega tem igreja de todos os países, né, diferentes, mas não havia em português. Foi aí onde começamos o grupo, foi crescendo, se tornou uma igreja, né? Criou um corpo mesmo. E começamos para alcançar apenas os brasileiros que estavam aqui, já havia centro de macumba, centro espírita, pagode, já tinha tudo isso e não tinha igreja brasileira. Mas, com esses anos todos, estando aqui na Noruega, claro, né, as brasileiras que são casadas com os noruegueses terminaram sendo tocadas, sendo transformadas, os lares sendo transformados, os maridos sendo tocados pela transformação, né, da vida da esposa, os filhos crescendo também nesse ambiente cristão. Então, eles
eles começaram a entender a diferença da religião para uma vida com Deus. Eles começaram a ver, porque aqui eles se titulam cristãos. Se for falar com qualquer norueguês, eles dizem, eu sou cristão, mas eles não sabem a diferença da religião para um compromisso com Deus, uma vida de transformação. E através das brasileiras, né, e também os brasileiros que são casados com as norueguesas, que têm vindo à igreja, também estão experimentando esse mover. E aquela igreja que foi feita para alcançar os brasileiros estão agora se estendendo para os noruegueses, principalmente pelos filhos que estão crescendo Amém. aqui, que vão para a igreja, estão crescendo, sendo alinhados com a palavra de Deus. Então, está fazendo toda a diferença. O contexto está sendo totalmente outro. Aí, as paredes caíram e ficamos sem saber o que fazer. Aí eu disse, ai, Senhor, eu não posso fazer mais nada. Aí foi quando ele disse, agora sou eu que vou fazer. Assim mesmo, não faça nada, deixa que eu faço. Então, o Espírito Santo de Deus está conduzindo, a igreja está indo para um caminho no qual eu não planejei. Eu saí do planejamento, não tem como eu fazer planejamento, até porque na pandemia a gente planejamos coisas e depois tudo, né, saiu do nosso controle também. E tudo tem sido assim. Cada vez que eu faço que eu fazia, não faço mais, né? Que eu fazia. Passei 12 anos planejando algo para a igreja que não estava se encaixando com o que Deus queria, né? Cheguei a essa realidade. Depois de 12 anos que eu disse, tá bom, Senhor, ok, vamos lá. Não vou fazer mais nada. Se for realmente a tua vontade estar aqui, continuar aqui, faça. Então, foi aí onde tudo começou a fluir. E o Senhor começou a tocar em lugares, pessoas, e fazer tudo acontecer de forma que eu não esperava, né? Deus sempre me surpreende. E você teve aqui, né, Amém. Suzy? Você teve Sim, aqui, foi você incrível. viu esse povo que te ama, né? Todo mundo aqui, ó, a Suzy, a pastora Suzy, todos. Conheci. Eu conheci a Noruega, conheci a igreja, e me chamou realmente assim muita atenção assim a graça que vocês têm de trabalhar, de envolver as pessoas, e que eu acho importante de mostrar é isso, esse contexto assim, por exemplo, você até fez um comentário que me chamou a atenção. Eu quero mostrar a importância da igreja estar imergida no contexto cultural e estar servindo a igreja nativa, que é Sim. algo que eu vejo que tanto você e a Grazi ligam nisso, porque a Grazi também tem uma igreja onde, no contexto, eles são bilíngues, né? Tem duas línguas, mas a importância também que eu vejo que vocês têm de continuar dando suporte para a igreja brasileira, porque é o povo nativo que vocês... A gente vê e serviu o povo nativo, né? Aí na Holanda, na Noruega, aqui na Inglaterra, mas também é o nosso povo, né? E Sim. eu vejo isso aí na Noruega, acompanhei de perto, assim, um suporte que você dá ao povo, que é o teu povo, que é a tua nação, né? Mas sem descaracterizar também o povo que segregou ao teu povo, né? As brasileiras que se entrelaçaram, casaram com noruegueses, os brasileiros que casaram com noruegueses. Então, assim, essas pessoas agora, elas também criaram raiz nesse país, porque, igual você falou, os filhos estão trazendo os pais, né? É uma conversão aí dos pais aos filhos, dos filhos aos pais. Então, assim, você cuidou de um povo que uma hora esse povo cuidado, então eles se conectaram com noruegueses, geraram filhos, e esses filhos estão trazendo contextos diferentes à igreja de vocês duas, mas os filhos deles estão trazendo os pais para a igreja, né? E eu sempre vejo aí essa labuta sua, esse suor de estar sempre assim respondendo à igreja. E claro que há essa questão também de ouvir a voz de Deus, né, Ana, que como você falou que fez toda a diferença, mas é uma questão também da bagagem, né? A bagagem que você trouxe todos esses anos na Noruega foi muito importante também para dar um upgrade, para mudar e sensibilizar de ouvir a voz de Deus, né? Porque não pode considerar isso assim, a bagagem que você teve quando você chegou. Você também trabalhou como eles, né? Você também fez trabalho como eles. Você também passou frio como eles, né? Não tem como, a gente vai caracterizar. Eu me lembro quando eu cheguei na Holanda, aí, Grazi, quando eu morava aí, e tinha aquelas bicicletas bike fitness, né? Que tem um caixote na frente, Ana, e põe as crianças lá, né?
Aham. E eu me lembro uma vez que era muito neve e eu estava indo para a igreja, e aí eu ainda não tinha aprendido com as meninas da igreja, que eu aprendi foi indo lá com elas, que elas tiravam o salto, punha na bolsa e punha a bota de neve, né? E eu lembro que eu fui tentar com o sapato de ir para a igreja, Ah. pedalar e não dava certo. Bom, aí a gente vai aprendendo. Mas eu me lembro de andar naquela bike fitness, andando para a igreja, e nevando, e os meus filhos ali naquela caixinha ali, né, coberto com aquela lona. E eu me lembro, assim, daquela experiência, eu chorei de emoção. Eu não chorei reclamando, ai, meu Deus, que vida difícil. Eu cheguei e falei, meu Deus, olha como é a vida. Uma outrora eu estava no Brasil de carro, ia para a igreja a qualquer momento, é só carro, 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 e aí acho que ainda a gente reclamava, né? Falei, agora estou eu aqui, debaixo de neve, carregando criança na bicicleta, indo para a igreja. Então, assim, são coisas que você também passa para entender o coração dessas pessoas. Nós Sim. temos pessoas que estão documentadas e temos pessoas que são indocumentadas em alguns países que nós estamos. Essas pessoas também vão passar experiências de faxina, e eu me lembro também de experiências assim, que eu também cheguei e fui fazer faxina, né? Então é um contexto diferente, talvez, com a pastora que está ouvindo aí a gente no Brasil, que às vezes tem uma curiosidade, né? Como é que vai ser? Como é que é essa preparação missionária, né? E eu já ouvi tantas coisas do Brasil, né? Preparando pastores, né, Ana, para Sim. vir para a Europa. E eu acho que algo que é muito importante é uma preparação de realidade. Não é só preparação de missão em si, da teologia, mas a preparação, para mim, que é muito importante hoje, esse entendimento cultural, e segundo, a preparação que chegar aqui, você vai ter que tirar o salto, vai pôr tênis, se precisar, você vai fazer faxina, se precisar, você vai arrumar várias formas, né, Grazi? Dar aula, fazer um monte de coisa para ganhar dinheiro e fazer isso tudo, ainda correr, limpar a casa dos outros, limpar a sua e ainda cuidar da igreja, né? É Igreja verdade. montando e desmontando, né, Ana? Porque às vezes a igreja É. tem um lugar fixo. Isso. Então é isso que eu acho muito importante passar, porque você que está aí do outro lado, né? Talvez você pense que todo pastor que vem para a Europa, ele vem preparado, né? Ele chega, ele foi enviado, ele tem uma igreja. Oxa, glória a Deus se fosse isso, né? Mas não é bem isso. É. Não tem um espaço. Então, a maioria desses pastores tem que procurar espaço. Às vezes, os cultos têm que ser em casa, né, Grazi? Né, Ana? Os cultos têm que ser Verdade. em casa, se não tem um lugar. Então, assim, a Ana, hoje, por exemplo, conquistou, a igreja conquistou um lugar, mas antes de conquistar esse lugar, teve toda uma labuta para chegar nesse lugar, né, Ana? Teve muita neve, teve Nossa. muito choro, teve também muitos trabalhos difíceis, e eu acho que isso é importante. Eu acho que essa preparação, quando a pessoa pensa assim, missão, como eu vou fazer missão? Essa preparação que todas as escolas dão são importantes, e quem dera nós, né, Ana? Acho que não é todos nós. Eu, por exemplo, fui muito preparada para a igreja do Brasil, né? Eu sempre pastorei a igreja no Brasil, eu nunca fui preparada para a missão. Eu nunca fui. A gente está num contexto diferente do seu, Graça, que eu sei que você foi preparada de uma forma assim, melhor do que nós. Mas, assim, são diferentes caminhos, e às vezes é nesse caminho as experiências que vai nos preparando para o campo missionário, não é isso, Ana? Com certeza. Aí eu digo a você outra coisa sobre a tua fala. É que eu tive muita resistência para entender isso, que era outro contexto, outra leitura de tudo aquilo que eu aprendi. É a palavra, é a verdade, só que em outra realidade, em outra leitura. Porque é como você está vendo, sabe aquela figura do número 9? Você está numa posição que você vê o número 9, mas quem está do outro lado vai ver o número 6. Nenhum dos dois estão errados. É a posição que a pessoa está. Então, eu aqui na Noruega, eu tinha uma cultura mental igual como eu estava quando eu estava no Brasil. E não colava, não rolava, não dava certo. E eu pensava, tem alguma coisa errada comigo, tem alguma coisa errada aqui. Então, eu aprendi dessa maneira, então eu vinha e copiava, trazia para cá aquele contexto que eu tinha aprendido. Então, não dava certo aqui. Não é que estava errado,
tá fora da palavra, mas estava fora do contexto, da realidade da Noruega, da Europa, aqui onde eu estava, né? Nesse pedacinho aqui, no último país da Europa, não estava dando certo, e eu tive que, quando eu comecei a entender isso e me adequar à visão norueguesa, ao sistema norueguês, não que eu me enquadrei no sistema deles, mas eu adaptei o que o Senhor estava trazendo para essa nação. Que missão é isso, é você levar aquilo que Deus está querendo para aquele lugar onde você está indo, né? Não é copiar, não é trazer aquela bagagem que você está falando, aquela bagagem é boa, mas aquilo que você traz não vai funcionar aqui. Aquilo dali foi uma experiência que você teve para te capacitar para aquilo que você vai receber, vai fazer o novo de Deus. Então, o missionário é uma pessoa capacitada para entender aonde ele vai entrar e o que Deus vai fazer. E por mais que você aprenda sobre missão, nunca, a Grazi aí pode falar, né? Se eu estou errada. Você pode ser preparada como for. A teoria para a prática, nossa. Diferente. É muito diferente, é muito diferente. E interessante que enquanto a gente estiver abraçando o nosso sistema, a forma do sistema do nosso país ocidental, não vai funcionar onde a gente estiver se a gente não abrir o coração e abrir a forma de dizer assim, Deus, como o Senhor quer que o Senhor me use aqui, até a gente entender que não se trata da cultura deles, nem a nossa cultura, mas a cultura do reino. Mas mesmo sendo a cultura do reino, eu tenho que amar essa nação que eu estou. E eu acho que isso, a gente vai nesse assunto mais para frente, que eu acho que é um assunto importantíssimo. Talvez muitas pastoras, líderes que estão nos ouvindo, podem estar nos países que vocês estão sofrendo muito, porque talvez você ainda não ama a nação que Deus te colocou. Talvez você ainda sofre nesse lugar porque você fica imaginando como você queria estar, ou como que a sua igreja está, olhando como a igreja da outra está, e você ainda não doou o teu coração para esse país. Eu me lembro que enquanto eu não abri meu coração para a Holanda, eu sofri muito naquele lugar. O dia que eu comecei a olhar a Holanda, os holandeses, não o trabalho que a gente ia desenvolver lá, se a gente ia ter sucesso ou não, mas quando eu comecei a olhar com um olhar de misericórdia, paixão e amor os holandeses, a minha vida mudou lá e já vem mudada aqui com esse contexto, né? Mas, Grazi, me fala agora você, como foi essa transição? Porque eu sei que primeiro vocês foram para os Estados Unidos, vocês estudaram lá, e estava tipo tudo ok nos Estados Unidos, e de repente Deus falou assim, vai lá para a Europa, para a Holanda. Como foi isso? Bem, então, né, para mim, eu acho que foi um pouco diferente de você, pastora Ana. Na verdade, como a pastora Suzy acabou de falar, eu morei nos Estados Unidos eu morei lá 13 anos. Então, assim, todo esse choque cultural de sair do Brasil, de aprender a língua, eu passei por isso lá nos Estados Unidos. Então, quando a gente começou a se preparar para poder vir para a Holanda, na verdade, foi todo um preparamento, foi muita oração. A gente sabia que a gente ia vir para cá para fazer a obra de Deus, para fazer missões. A gente tinha um lugar, a gente sabia que a gente ia vir para servir, mas a gente não tinha exatamente o quê? Pastorear a igreja. A gente não tinha isso, vocês vão ser pastores de igreja, mas a gente sabia que a gente estava vindo para cá para fazer a obra de Deus. Mas, assim, foram 10 anos de oração. Meu esposo, ele teve aqui em 2006, mas ele veio para poder, na verdade, cair nas drogas, na prostituição, em tudo que a cidade de Amsterdã oferece. E um ano depois ele se converteu na igreja que eu frequentava, já morando nos Estados Unidos. E quando ele se converteu, Deus começou a falar muito no coração dele a respeito de Amsterdã, trazendo visões. E no começo ele achou que talvez fosse assim... não necessariamente um chamado de Deus, ele acha talvez foi muitos traumas que você teve lá, né? O inimigo lançando esses pensamentos na sua mente para poder te trazer de volta. Conversou com o pastor falou, ora. Aí, enfim, não parava, visões, ele chorava por Amsterdã. A gente depois de um tempo a gente começou a namorar e ele sempre compartilhou isso comigo. A gente fez 10 anos de casados agora.
A gente, juntos já tem 13 anos que a gente está junto. Então, ele sempre compartilhava isso comigo. Então, assim, quando ele compartilhou comigo, ele falou, olha, o meu coração tá nisso. Eu falei, amém, olha, eu sempre soube que eu ia casar com um homem de Deus, a gente ia viajar às nações do mundo fazendo a obra de Deus, então eu vou com você. Mas aí o meu coração não queimava. Eu tinha meio que aquele compromisso de ir com o meu marido, mas, na verdade, o meu coração estava... não poderia dizer fechado, mas eu não estava amando, entendeu? Como a pastora Suzy explicou. Então, assim, durante esse tempo eu falei, eu vou com você. Então, a gente se preparou. A gente não pastoreava nos Estados Unidos, a gente fez seminário, a gente foi para o Cristo para as Nações, em Dallas, no Texas. Lá a gente pôde pastorear jovens. A gente sempre foi envolvido com o Ministério de Jovens, a gente fez pastoral também lá. Meu esposo quis fazer um curso de missões também, mas é aquilo, é mais a teoria, ele não fez o prático, na verdade, né? Que ele queria o prático dele que fosse aqui, mas lá ele aprendeu tudo sobre o que é missão, né? Mas, enfim, com o tempo a gente começou a se preparar, a gente já recorreu à documentação portuguesa dele, e Deus foi assim, encaminhando, preparando, abrindo as portas. A gente pôde vir aqui conhecer antes, um ano antes da gente mudar, ele quis me trazer aqui, que foi onde Deus tocou no meu coração. Em 2016, um ano antes da gente mudar, ele falou, eu quero te levar lá para você poder conhecer a Amsterdã, porque eu não quero só te levar lá, assim... sei lá, eu quero que você conheça. E eu vim orando, falei, Deus, eu quero muito que o Senhor ministre no meu coração, sabe? Eu não quero só ir para lá para poder acompanhar meu marido. Eu também quero sentir o que ele sente. Eu quero chorar por Amsterdã, quero orar por Amsterdã. E eu lembro que quando nós chegamos aqui na Europa, o primeiro país que a gente veio foi a Holanda, e a gente foi direto ali no distrito da Luz Vermelha, né, para fazer evangelismo. E eu lembro que eu andando nas ruas ali, eu encantada, eu amo tirar foto, né? Eu encantada, filmando tudo, tirando várias fotos. Quando eu deparei com uma vitrine, vi uma mulher lá, tipo, seminua, meu coração começou a partir, e no momento eu comecei a chorar. Aí eu tava com ele, eu olhei para ele e falei assim, amor, é aqui mesmo que Deus quer a gente. E aí, desde então, assim, a gente voltou ainda para os Estados Unidos, e o meu coração se fechou para os Estados Unidos de uma maneira que eu não sei nem explicar. Eu estava incomodada, a gente começou assim... ver, nossa, esse não é o nosso lugar, a gente tem que ir para a Holanda, já passou da hora da gente ir para a Holanda. Mas a gente está no processo esperando o documento dele sair. Enfim, bem resumido, assim, foram muitas coisas, assim, se eu contar detalhado para vocês, assim, o que Deus fez mesmo, assim, é tremendo. Enfim, por fim, a gente veio para cá e desde então, assim, é claro que existe o choque de cultura, existe, sim, frio. Eu não gosto do frio. Eu sou uma pessoa que eu amo praia, eu amo sol. Eu morei nos Estados Unidos, na Flórida, morei em Dallas, morei em Louisiana, só lugares quentes mesmo. E vim do Brasil, de Minas Gerais, né? Então, é claro que eu não gosto de frio. Meu esposo também é mineiro, a gente não gosta de frio. A questão já da língua, para a gente facilitou um pouco, porque a gente já veio com o inglês. E Amsterdã, como vocês sabem, é uma cidade muito cosmopolita, né? Tem pessoas que representam praticamente todas as nações do mundo. De 196 nações do mundo, existe 189 pessoas, como fala, representando uma nação, né? Então, de 196 nações, 189 nações existem aqui na Holanda. E a maior parte são concentradas aqui em Amsterdã mesmo, que é onde a gente mora. Então, assim, para mim, vir para cá já com inglês, eu acredito que facilitou muito. Mas a gente quis também adaptar a cultura. Quando eu cheguei, a gente pôde fazer 2 cursos de holandês, e lá a gente pôde conhecer pessoas também de vários outros países. E... enfim, Deus foi dando a direção, a gente veio para cá, a gente nunca imaginou pastorear a igreja, nossa intenção, a princípio, vamos ir, vamos servir, vamos conectar com alguma igreja. A gente chegou a visitar algumas igrejas, a gente chegou, já de cara, a gente abriu a nossa casa, a gente começou a fazer células na nossa casa, tipo grupos de vida, né, na verdade, convidava as pessoas vinham, tentava direcionar pessoas para outras igrejas, as pessoas não queriam ir para outras igrejas, e aí, assim, aos poucos foi surgindo
construindo a igreja. Então, a questão, para mim, do choque cultural, eu acho que não foi tão forte, porque foram muitos anos de preparação. Eu já morei nos Estados Unidos muitos anos, acho que eu já vim um pouco preparada em relação a isso, sabe? Mas é claro que existem desafios, como todo mundo, né, gente? Uma coisa que me chama atenção, Grazi, que assim, acompanhando vocês um pouco de perto e um pouco à distância, né? Mas assim, nesse processo de vocês que eu acompanhei, que eu acho que facilita muito, acho que a Ana vai testemunhar isso também. É muito natural quando um brasileiro chega na outra nação, você encontrar pessoas que vão apoiar ele, isso vai dar certo, isso vai dar certo. Mas é muito comum também você encontrar aqueles brasileiros e falar assim, não vai dar certo, isso não vai dar certo, não, isso aí não funciona, isso não funciona. Isso é normal. Isso é normal no trabalho do dia a dia. Então, na igreja também isso é normal, gente. Não tem ninguém santo. É assim, tem aqueles pastores que vai falar assim, isso, Grazi, vai dar certo, abre a igreja. E tem aqueles que vai falar assim, mais uma igreja, né? Então, assim, isso acontece mesmo. Mas uma coisa que eu acompanhei vocês, eu percebi que isso é muito positivo, até para os pastores que estão acabando de chegar em alguma nação, seja no continente europeu, nos Estados Unidos, até na África, que seja. Eu acho que é muito importante permanecer com a palavra que Deus te deu. Porque é normal, né, Ana? A gente vai ouvir pessoas que vão nos apoiar e pessoas que não vão nos apoiar. E vai ouvir também pessoas estranhas, coisas estranhas, gente, porque se vocês acham que no Brasil tem igrejas estranhas, não se iluda. Na Europa também tem muita coisa estranha. Tem muita coisa estranha também que você fala assim, gente, não sei, Deus. Então, que você precisa se preservar, se guardar. Mas o mais importante é Deus te deu uma palavra, ande nessa palavra, para que isso se cumpra na tua vida. Porque eu penso que eu tiro isso, porque acho que a melhor coisa é falar da gente. Eu tiro isso por alguns erros que eu tive quando eu comecei na Holanda. Eu tinha muito esse coração de sempre juntar todos os pastores. Até hoje eu tenho isso, mas amadureceu a forma de eu trabalhar. Porque meus primeiros estágios, há 11 anos atrás, era tipo assim, era abraçar todo mundo, mas aquelas pessoas que eu estava abraçando falassem assim, isso não vai dar certo. Então, eu não ia com aquele plano adiante. E daí eu deixava de ouvir aquela palavra, entende, Ana, que Deus me mandou para ouvir, não sei se isso já aconteceu contigo, não aconteceu comigo, para ouvir o que o outro estava falando. E, às vezes, isso é muito importante. Eu acompanhei vocês e vi que vocês foram muito precisos naquilo que Deus falou para vocês. Eu me lembro até que, às vezes, eu metia o dedo, né? Falava, continua ouvindo a Deus, Grazi, não ouve ninguém, ouça Deus. Porque, assim, isso foi muito importante para o processo de vocês. Ouvir a Deus é algo fundamental, porque a gente pode entrar num lugar e a gente pode querer fazer do jeito que o outro está fazendo, ou inconsciente do nosso jeito. É um segundo erro muito grande que eu tive, confesso meu pecado aqui diante de todos. Era porque eu achava que tudo que funcionava no Brasil, um pouco do que a Ana falou, tudo que funcionava no Brasil, eu tinha certeza que ia funcionar na Holanda, porque, gente, eu era muito boa naquilo tudo, então pensei, pronto, a Holanda inteira vai converter quando eu começar a cuidar dessa igreja aqui. Quem nunca pensou assim? Eu estou confessando, eu pensei, eu faço um monte de coisa. Eu tinha 1001 utilidades. Eu era um bombril. Só que Deus me acordou. Gente, eu acho que Deus me acordou há muito tempo, mas eu demorei a levantar da cama. Porque eu queria, inconsciente, implantar aquele sistema que eu via onde eu estava naquela igreja e naquela cidade. Eu queria não só implantar um sistema que, né, vou falar aqui também com muita liberdade, eu queria também implantar uma placa. E eu acho que nós precisamos ter muita sensibilidade à voz de Deus. Porque, assim, quando você falou aí, Grazi, das meninas, eu quis chorar daqui. Eu até lembrei de um caso também lá na Ana, que eu já vou falar, que eu chorei muito lá na Noruega. Porque, olha, Deus ama nações. Amém. É muito importante quando a gente coloca os pés na nação, se realmente sentir privilegiada. Poxa, um dia eu estava lá, adolescente, falando, Deus, envia-me a mim. E hoje eu estou aqui, Deus na Europa, obrigada. Eu acho que isso é recíproco aqui de vocês também. Um dia a gente falou, Deus, eu quero ir, a gente está aqui. Isso é muito privilégio, mas é muito importante. E acho que cada mulher que está nos ouvindo tá essa sensibilidade, principalmente se você está fora do Brasil. Deus, o que o Senhor quer que eu implante aqui? É o teu reino, de que forma? Eu acho que a primeira forma é essa paixão pela nação. Não é uma paixão pelo que você sabe fazer.
Gente, eu achava que eu era tão boa. Até um dia que Deus me acordou, mas eu levantei da cama e caí e pensei assim, gente, eu não sou boa para nada, Deus me perdoa. Eu não sei fazer nada do que o Senhor me mandou fazer aqui, eu não sou boa para nada, nada. E só funcionou quando eu reconheci, Deus, eu não sei fazer nada aqui. Eu não fui preparada para isso, eu não sou boa para nada. Mas eu achei algo que Deus colocou no coração, Grazi, que nem todas as pessoas foram preparadas. Mas eu acho que muitas que Deus mandou, que não foram preparadas, Deus achou isso. Foi paixão. Foi paixão por uma nação. Paixão pelo chamado. E quando você fala que um dia você estava lá na Red Light, olhou para aquela mulher e começou a chorar, gente, olha o que Deus fez de vocês ouvirem a voz de Deus. Hoje vocês têm uma igreja, vocês acabaram de mudar de igreja agora por questão do Covid, mas durante todo esse tempo vocês ficaram estabelecidos numa igreja dentro da Red Light. Eu tive lá 2 vezes, ministrei 2 vezes naquele lugar. Vocês estão dentro da Red Light, assim, vocês estão dividindo paredes com a vitrine. Você está ali na Red Light andando naquele monte de mulheres, né, seminua, de repente você entra ali, é uma igreja. E eu vi lá famílias, crianças, jovens, todo mundo adorando e louvando o Senhor, independente se o lugar é uma Red Light ou não. E eu vi quantas vezes a gente orou ali, profetizou que Deus iria fechar aquele lugar, que aquelas mulheres iam ser tocadas. E eu já sei da boa notícia, né, que a Holanda declarou que a Red Light vai ser fechada, ainda que eles vão mudar de localização, mas aquilo vai fechar. Mas o mais importante, um dia você estava chorando por aquelas mulheres, e Deus colocou uma igreja ali dentro, vocês cuidando de uma igreja ali dentro. Gente, isso é muito precioso. Sabe, você poder, ainda que Deus moveu vocês de um lugar, Grazi, não deixar de chorar por aquelas mulheres e por aquele lugar. Isso é tão precioso. Eu me lembro, Ana, um dia que nós estávamos lá na Noruega, você nos levou naquela praça, que eu nunca esqueço. Eu sempre conto para as pessoas, quando eu comento alguma coisa da Noruega, naquela praça que você nos levou, que para mim assim, é um altar a Satanás a céu aberto. Eu nunca fui num altar a céu aberto. Eu achei que eu tinha conhecido lá na Holanda, mas eu conheci na Noruega. E eu me lembro que tinha uma criança bem grandona, em forma de um bebê, né, nu, que faz uma pirraça assim, né, que ele representa um símbolo muito importante de turismo na Noruega. Enfim, mas eu me lembro quando eu parei em frente àquela estátua e você me mostrou lá embaixo, né, os pontos onde possivelmente também tem magia, tem consagração a Satanás, e eu comecei a chorar, e eu fiquei com choro engolido aqui, ó, eu não sei se você lembra, a gente estava no mesmo hotel, né? Eu tinha te falado da visão que Deus tinha me dado, eu nunca esqueço dessa visão, que tinha uma noiva que estava andando pela cidade e ela estava batendo nas portas procurando morada. A igreja procurando morada, né? Então, assim, a sensibilidade que a gente tem quando ouve a Deus nos dá a oportunidade de ouvir o que Deus sente em cada nação que Ele nos coloca. E eu acho isso, assim, vou trazer isso agora para vocês falarem um pouco sobre isso. Eu acho isso, assim, maravilhoso isso. Assim, independente das experiências, das preparações, mas se nós abandonamos as nossas vontades, abandonando o desejo de fazer a igreja do nosso jeito, eu vou mostrar lá para o Brasil que eu sou capaz de fazer uma igreja aqui. Se você abandona isso, abandona o que os outros pensam, se você abandona assim, não, eu vou provar que eu posso, ou que se você abandona tudo isso e deixa de trazer a motivação errada, mas fala assim, Deus, eu quero ouvir teu coração. Coloca o teu coração na nação. Meu Deus, tudo pode mudar. Eu vejo assim o testemunho de vocês, vejo o testemunho de outras pastoras também, que com certeza são relevantes, que estão aqui na Europa, e eu acho belo. Mas eu sei que tem também pessoas que ainda estão lutando com esse desejo de colocar a tua vontade, o teu sistema naquele país, a tua igreja naquele país, o teu jeito naquele país. Olha, eu estou aqui na Inglaterra, praticamente, gente, todo mês, agora parou um pouco para da quarentena, mas todo mês era notícia de uma igreja nova que abriu em Londres. Vocês não têm noção. Eu aí na Holanda, a gente podia contar nos dedos, né, a igreja que tem, né? Eu não sei na Noruega, Ana. Mas aqui em Londres você não consegue contar, nem se você fazer um papel. Gente, é muita igreja, é muita igreja. A sensação, às vezes, você está no Brasil, é muita igreja. E é uma igreja todo mês uma igreja nova.
E eu me lembro que um dia o Flávio sentou com um líder de pastores aqui de Luton, e ele perguntou para o Flávio assim, então, você vai estar abrindo uma igreja? Cada um vem com a palavra, né, gente? A gente passou uma experiência na Holanda e a nossa palavra na Inglaterra foi diferente, claro. Isso é muito individual. E eu lembro que o Flávio falou para ele assim, não, só existe uma igreja. Eu quero trabalhar para o corpo. E nesse momento, a palavra que Deus me deu para o corpo é servir o corpo de Cristo na igreja nativa. E aquele pastor começou a chorar na nossa frente, gente, um pastor idoso começou a chorar. Ele falou assim, nunca nenhuma igreja brasileira me procurou para me servir. E aquilo mexeu muito no nosso coração, porque assim, cada um tem um contexto. O que Deus te levou aí para abrir uma igreja? Vocês acharam que não ia abrir, mas Deus colocou vocês para abrir, Deus colocou a Ana lá para cuidar dessas pessoas. Na Holanda, a gente estava fazendo algo. Você já imaginou se a gente viesse para cá falando assim, não, a gente vai fazer o que não funcionou na Holanda, a gente vai fazer funcionar aqui. Mas não foi essa a palavra que Deus deu. Deus deu uma palavra justamente assim, vocês não vão fazer funcionar nada. Vocês só vão servir. Né? Então, assim, ficar livre dessa questão assim, não, Deus, mas agora eu aprendi, agora eu vou fazer uma coisa muito boa e vai ser uou! Entende? Você entende o que eu estou falando? É muito libertador você poder ouvir a voz de Deus e falar assim, Deus, não interessa, o Senhor nos trouxe aqui agora para uma estação, mas essa estação é maturidade. Então, assim, como o Senhor quer que a gente se movimenta? Porque como a Ana mesmo usou essa palavra, um pouco antes da gente conversar aqui nos hoje, a gente estava conversando, a igreja hoje no Brasil tem uma outra pegada, um outro círculo, uma outra estação, mas a gente já passou por essa estação que a Inglaterra estava passando. Ela estava lembrando, eu estava comentando que eu estava pensando que a igreja da Inglaterra não estava fazendo nada na quarentena. E uma líder de oração aqui, tomando café comigo de Luton, ela é uma inglesa, ela conversando comigo, e eu falei para ela, poxa, eu estou um pouco... Falei para ela que eu quis ser educada, eu falei, eu estou um pouco decepcionada, só um pouquinho, que não vi a igreja fazendo nada, se manifestando. Ela falou, olha, Suzy, a igreja está se manifestando de forma diferente, eu sei que vocês são muito intensos e apaixonados, e tudo que vocês fazem, vocês mostram muito, mas a igreja que está dando pequenos passos, a gente está se reunindo em famílias, isso não acontecia, as pessoas estão abrindo portas e está tendo igreja nos lares, isso aqui para nós é muito relevante. Daí a Ana estava comentando, né, que o Brasil já passou por essa fase, agora o Brasil está vivendo outra fase. Então, acho que é muito importante, porque Deus é um Deus que não muda, mas ele é um Deus de ciclo, né? Eu acho até interessante que no Salmo 23, na tradução hebraica, ela diz que o Senhor nos leva a ciclos e ciclos verdejantes, né? A cada ciclo que Deus nos leva, é Ele que está nos levando. Então, assim, Ele não muda, mas Ele é um Deus de estação, né? Então, assim, eu acho que é muito importante a gente discernir a estação que a gente está, no país que a gente está, o que Deus colocou no nosso coração. Isso aí. O momento da igreja ser igreja hoje, né, pastora? Porque na época de Cristo, a igreja não tinha essas 4 paredes, né? Eles se reuniam, sentavam na mesa, iam comer na casa de alguém. E eu acho que hoje você ganhar alguém para Jesus dessa maneira é uma oportunidade muito maior, sabe, do que uma pessoa. Qual é a oportunidade de uma pessoa hoje entrar no prédio da igreja? Você hoje está trazendo a pessoa para sua casa ou indo na casa da pessoa, né? Então, eu acho que agora a gente está realmente vivendo, sendo igreja, está aprendendo de novo. Enfim, e uma coisa que eu queria dizer, pastor, é que eu acho que tudo começa com a palavra, né? Deus te dá uma palavra, coloca algo no seu coração, um lugar para você ir, de repente alguém que está assistindo, né, tem talvez buscado um lugar, buscado a palavra de uma palavra de Deus. Deus, para onde o Senhor quer que eu vou? Talvez a pessoa tem missões no seu coração, mas ainda não recebeu, né, o lugar ainda, mas eu acho que Deus, ele vem, ele te dá uma palavra, coloca um amor no seu coração, e se você diz sim, eu vejo assim que Deus, ele vai abrindo as portas de uma maneira assim escancarada mesmo. Foi assim uma experiência muito nossa. Quando a gente disse sim, a gente pôde ver a mão de Deus em tudo, em tudo, em tudo, em tudo. Essa oportunidade de a gente se reunir no Distrito da Luz Vermelha, eu jamais imaginaria. Jamais. A gente estava se reunido em casa. E quando um dia eu ia muito no Tabernáculo orar, né, que é um prédio da Jocum lá no Distrito da Luz Vermelha, e um dia eu vi umas pessoas, tipo, evangelizando as mulheres ali no Distrito da Luz Vermelha.
E eu aproximei de alguém e perguntei, como que... Vocês têm um evangelismo? O que é? Como que eu faço? Eu gostaria de participar. Porque aí ela falou assim, você entra no site, aplica, enfim, eles vão entrar em contato com você. Eu falei, ok, eu quero fazer parte disso. Eu não sei, eu nunca fiz esse tipo de evangelismo. Então, é melhor eu somar com alguém que já está fazendo, né? Aprender com eles do que eu chegar lá e, de repente, até atrapalhar aquilo que eles têm feito. E por eu ter falado, por eu ter me voluntariado ali, né? O meu coração literalmente era evangelizar, participar desse time. Foi quando a gente teve a oportunidade de se reunir nesse prédio. Um dia, antes da gente sair para o evangelismo, a líder sempre pergunta, como que vocês estão? Vocês precisam de oração? E eu compartilhei com ela, a gente tem precisado de eu quero oração para um lugar para a gente poder se reunir como igreja. Porque na minha casa está ficando pequeno, e eu sei que as coisas que são muito caras. Ela falou assim, por que vocês não se reúnem aqui? Eu nem sabia que eu podia. Eu falei assim, sério? Ela, sério. Falei, então, bora lá todo domingo? Pode ser? Pode, amém, glória a Deus. Então, foi simplesmente assim, eu vejo, sabe, quando você tem realmente seu coração naquilo, Deus vai abrindo as portas. E dali a gente já pôde ter várias mulheres participando da igreja, evento de mulheres, indo na igreja também, sabe? Então, assim, foi algo tremendo mesmo que Deus fez com essa oportunidade de poder estar se reunindo ali no Distrito da Luz Vermelha. Hoje... Eu lembro que foi mais ou menos na época quando você também estava olhando a conferência, né? Você estava olhando lá para ser conferência, lembra, Grazi? Na mesma época. E, pastora, eu quero dizer assim, sabe? Eu quero honrar sua vida mesmo, porque você é uma bênção na minha vida. Por mais que, como você falou, a gente está perto, mas a gente não está tão perto. Eu lembro quando, no começo, a gente conversou, né? E você... eu lembro que você foi me dar... Como se diz, veio compartilhar comigo aquilo que você viveu, aquilo que você aprendeu, assim, e foi muito edificante para minha vida, para a vida do meu esposo. E eu pude ver, não, a gente está no caminho certo. Tudo isso, eu lembro que você falou assim, olha, faz isso, não faz isso. E foi exatamente, a gente estava fazendo aquilo e foi muito gratificante para a gente, sabe? A gente pôde usar essas ferramentas que você nos deu. Quando a gente mudou para cá, a gente nunca imaginava que ia ter tanto brasileiro. Nossa intenção jamais era trabalhar com brasileiro, mas conforme eles vinham, e nós somos brasileiros, né, a gente não podia deixar de fazer algo em português também, de estar abraçando eles também, o pessoal da nossa cultura, da nossa nação. E depois, quando a gente fazia os cultos em inglês e português, e eu lembro que eu estava no processo de fazer, a gente falou, não, vamos fazer um culto só em inglês e um culto só em português, porque estava enchendo muito local, não cabia, a gente queria fazer 2 cultos. Aí eu lembro que eu conversei com você também, você falou assim, Graça, você recebeu a palavra de trabalhar com os internacionais em inglês, mantenha isso, continue com o foco de vocês, com a visão de vocês, porque tem funcionado. E o que a gente fez? Vamos fazer um culto só em inglês e um culto em inglês e português, para a gente não perder o nosso foco. Porque eu sei que aqui tem muitos brasileiros, a gente ama a nação brasileira. Gente, apesar de morar fora do Brasil há tantos anos, o meu coração assim, é muito brasileirinho mesmo. E eu sei que, de repente, se a gente entrasse só na cultura brasileira, fazendo um culto só em inglês, português, de repente ia tirar um pouco o foco do culto em inglês, das pessoas internacionais que têm vindo na nossa igreja, né? Então, assim, eu lembro que você deu essa palavra pra gente, eu compartilhei com o Vinícius falou assim, amém, tá certo, é isso mesmo. Então, assim, você tá longe, mas você tá perto o tempo inteiro, pastora. Amém. Obrigada, Grazi. É interessante que eu lembro de uma cena, quando nós estávamos na tua igreja, e eu lembro que eu estava com a capa, e tirei essa capa e coloquei um blazer, né, em cima de você, né? Sim. E eu fiz uma oração que realmente Deus colocou no meu coração. E naquele momento, realmente, eu precisei desfazer do meu eu, né? Porque, às vezes, isso é muito natural, porque, às vezes, a gente não chega em algum lugar e a gente não quer que o outro chegue, né? E eu lembro que, naquele momento, Deus mandou eu fazer uma oração e declarar que você iria correr muito mais rápido do que eu, que você iria alcançar lugares que eu nunca alcancei na Holanda, e eu vejo você alcançando esses lugares, alegra muito meu coração. Eu acho que você que está aqui tantos anos na Europa também, né, Ana? Você sabe o quanto isso é importante, né? Ser pastores assim e ter pastores assim que nos apoiam, porque a gente está longe de famílias, a gente está longe de amigos, não é todo dia que a gente pode ter o discipulador junto com a gente.
Eu sei que a Ana tem um discipulado tão especial dos pastores, né, lá do Bivan, pastor Luiz. Você e Graça também tem, né, os discipulados maravilhosos também, a Dev. Vocês têm pastores muito queridos. Mas eu sei também que nessa distância é tão importante a gente ter amigos, ter conexões de reino, pessoas que vão nos apoiar, nos incentivar, nos fortalecer. Eu acho que se como filhos de Deus nós não tivermos um coração de entrega, de apoiar o outro, de abençoar o outro, para que eles também corram, voam longe. Eu acho que da mesma forma que a gente semeia, Deus também vai levantar pessoas assim nas nossas vidas, né, Ana? Com certeza. Eu ouvindo aí vocês falarem, né, a Grazi falando sobre ela ter ido para os Estados Unidos, lá na igreja, eles terem sido preparados, e que o esposo dela amou assim, né, a Holanda, e Deus colocava a Sônia. Eu fiquei assim, nossa, eu ouvi muitas histórias como essa, e eu não entendia, desde antes de eu fazer minha primeira viagem missionária. Eu não entendi esse amor que as pessoas tinham pelos lugares, eu nunca tive. Vamos confessar, né, como a Suzy falou, né? Eu nunca tive esse amor pela Noruega, pelas nações, eu nunca tive. Eu sempre, o desejo do meu coração era evangelizar o meu bairro. O desejo do meu coração era evangelizar a minha família. Eu fui a primeira a me converter da minha família, então eu queria que minha família fosse transformada, meu bairro, a minha rua, eu fazia culto na rua, eu saía nas ruas para evangelizar. Então, o meu foco era o contexto territorial ali onde eu estava. Então, quando o Senhor começou a falar sobre missões, eu não entendia quando ele falava isso. E quando eu vim para a Noruega, não fui enviada para vista na Noruega, não foi um envio de uma igreja, eu não vim para estabelecer uma igreja aqui. Eu vim, como eu falei, né, passar 3 meses e depois voltar para o Brasil. E tudo isso foi difícil para mim, porque eu não conseguia ver como eles, como casal, foi enviado para a Holanda para estabelecer um trabalho lá. E eu tinha uma luta muito grande dentro de mim. Mas o que me fez permanecer aqui foi meu amor pelo Senhor. Amém. Amar a Deus. Eu sei que Deus ama a Noruega, os noruegueses e as pessoas que estão aqui nessa nação. Há uma história de homens e mulheres de oração que oraram, né, que hoje não existem, eles não existem, mas as lágrimas deles estão diante de Deus. E eu sei que eu estar aqui na Noruega é resposta dessa oração. E quando você tem esse entendimento, vem uma responsabilidade muito grande, o amor pelo Senhor. Então, como nós estamos falando aqui, eu sei que outras pessoas vão estar ouvindo. Quem sabe esposas de pastores e missionários e líderes que estão numa missão que talvez não foi como a Grazi, ela foi primeiro, ela sentiu no coração e ela disse, vamos sim, concordou e entrou, né, nesse amor que o marido dela tinha pela Holanda. Muitas vezes a esposa não tem essa chance, né, de ter aquela preparação para estar num ambiente missionário e, de repente, estar ali com filhos, com as bagagens, outro idioma, outro lugar, e está ali aquele coração pesado, porque não tem amor pela nação. Mas eu quero falar aqui, se você ama Deus, tudo que é para Deus, nós devemos amar e suportar e prevalecer por amor ao Senhor. Tudo podemos todas as coisas em Cristo que nos fortalece. E quando a gente cede a esse amor de Deus e ama aquilo que Ele ama, tudo flui, fica mais fácil, fica mais leve. Então, eu sei que existem mulheres que são casadas com homens que têm um chamado e ela disse sim por obediência, mas o coração às vezes não está tão na obra. Mas o amor pelo Senhor, né? O amor a Deus, que faz prevalecer, e quando você realmente se entrega a esse amor e diz assim, eu te amo, e eu amo tudo que tu estás fazendo, se o Senhor nos enviou para essa nação, eu quero aprender a amar, porque amar é uma decisão.
amar é decisão. Então, amar a obra, amar a missão, amar o povo, amar o país. Eu lembro que quando eu estava no Mevan, eu levei a bandeira da Noruega e, e eu não sei por que eu fui levar a bandeira da Noruega, né? Meu coração estava muito duro pela obra, por ter sofrido muito aqui. Eu fui presa, tive depressão, passei muitos momentos sozinha aqui até conhecer o Mevan. E quando eu fui, uma das vezes que eu fui para o Mevan, eu estava lá no louvor e eu estava com a bandeira da Noruega. Não sei por que eu estava com a bandeira da Noruega. Minha intenção foi entregar alguém, porque sempre tem alguém que ora por nações. E aí eu estava com a bandeira na mão e o Senhor dizia, abre a bandeira, e eu não conseguia abrir. O Senhor dizia, abre, e eu fiquei travada. E quando eu consegui abrir a bandeira, aí foi quando tudo mudou. Tudo mudou, peso, não peso, né? Mas o amor de Deus, foi muita coisa que veio na minha mente, o Senhor me restaurou, o Senhor mostrou muitas coisas que ele tem com essa nação aqui. Então, o amor tudo pode, tudo suporta, tudo crê, tudo espera, e o amor por Deus, né? Quando nós amamos a Deus, esse contexto fala muito. Se alguma mulher que está ouvindo aqui essa conversa de mesa que estamos aqui compartilhando e está ainda com peso pela missão, que realmente vá nessa intimidade com o Senhor, esteja queimando por amor a Deus e aceita, porque o Senhor ele não nos obriga a nada, né? Mas ele entende que um dia a gente vai entender, vai cair a ficha. Ele já está no nosso amanhã. Então, eu sei que eu passei por momentos difíceis, porque tudo são fases, é o que a gente está falando, né? Um vai na frente, vai para cavar, depois que sai água, já vem outro para fazer a tubulação funcionar, outro já vem para colher a água, outros já vão para levar. Então, quando alguém estiver servindo a água, as pessoas que estão tomando a água não vão saber que outras pessoas estão por trás de tudo isso, e aquela pessoa primeira que cavou o poço nem é lembrada mais, mas vai estar diante de Deus. Então, cada coisa que a gente faz está diante do Senhor, e isso é gratificante, a gente saber que é por Ele e para Ele todas as coisas. Uau, uau, amém, Ana, amém. Isso é muito importante que você falou, porque assim, pode acontecer, né, do marido estar com o coração ali e a esposa não está, os filhos, isso é muito normal. E eu acho que o que você falou é tão pontual, porque como mulheres a gente pensa assim, a gente tem uma noção de submissão assim, às vezes tão difícil, né? E a submissão nada mais é do que estar submersa à missão do marido, né? Isso é submissão, estar submetida à missão do teu marido. E você me Porque, fez Suzy, um lembrar... detalhezinho, desculpa te Sim, cortando, um sim. detalhe, é porque tem homem, né, que tem essa sabedoria de orar e pedir, Senhor, coloca no coração da minha Isso. esposa. Mas já tem outro que não, diz, Deus falou comigo, vamos fazer a mala e partimos. Aí a mulher tem que ir. Então, existe esse contexto, né, da diferença daquele que ora e pede para Deus falar no coração. Eu passei um contexto quando fui vir para cá, apesar que eu, mesmo estando na Holanda, Grazi, que também foi Europa, eu não me preparei também para vir para a Inglaterra e tive um choque cultural, que foi minha surpresa. Eu pensei, como é que você vai ter um choque cultural? Tudo é Europa, mas a língua dos holandeses é muito diferente dos ingleses, então foi um choque cultural para mim também. Mas, enfim, quando você estava falando, eu lembrei muito de mim quando eu estava saindo da Holanda para vir para a Inglaterra, porque foi tudo muito rápido. Deus falou para meu marido em dezembro, e depois você chegou aí, né, em Auschwitz, foi ali em Auschwitz que tudo começou, depois da Polônia, e aí depois Deus falou com meu marido em dezembro, o Shahir teve uma conversa com ele em dezembro, Deus falou com ele falou assim, vamos lá conhecer, eu fui lá conhecer, ele chegou, faltava 2 semanas para a virada do ano, ele virou para mim e falou assim, amor, nós vamos mudar. Eu falei assim, como assim nós vamos mudar? Como assim? Quem? Nós, a família. Ele nós vamos mudar. Eu, como assim? E eu muito segura, né? Eu falei, mas Deus não falou comigo. E ele falou para mim, Ana, mas falou comigo.
No caso dele, não é uma questão assim dele ser ignorante, nem rude, vocês conhecem, ele é muito querido, mas é porque naquele caso ele realmente estava precisando tomar as rédeas, porque eu estava naquela questão sempre assim, mas Deus sempre fala comigo, Deus sempre fala comigo. E naquelas circunstâncias, Deus não falou nada comigo, por 2 vezes. A primeira, quando Deus deu uma palavra para ele que a gente ia perder tudo que a gente tinha conquistado ali. É muito difícil chegar numa nação e você conquistar uma casa, uma profissão e tudo, e de repente você tem que largar tudo de novo, né? Então Deus deu a primeira palavra, vai perder tudo. E depois a segunda, nós vamos mudar. Eu falei, como assim? Deus não falou comigo. Aí ele falou, mas falou comigo. Aí eu lembro que eu fui orar e falei com Deus, e Deus falou assim, eu realmente não falei com você, mas eu falei com ele, pode ouvir ele. Então a gente também tem que ter essa sensibilidade, como você falou, né, Ana, entregar o coração e realmente fazer por Deus, ouvir a Deus. E quando eu vim para a Inglaterra foi nesse contexto, Deus, eu não estou fazendo porque eu amo a Inglaterra, porque eu quero mudar, eu tenho medo, insegurança, eu estou fazendo porque o Senhor falou com o meu marido, e eu estou confiando muito no que o Senhor falou para ele. E eu me lembro que quando eu cheguei aqui, uma das primeiras coisas que eu fiz, Grazi e Ana, eu me lembro que a gente tinha ido para um contexto de uma fazenda, você conhece mais ou menos a história, Ana, acho que mais que a Grazi, e a gente achou que ia para um lugar e não foi como a gente imaginou. Por fim, eu estava toda a minha família dentro de um trailer, literalmente um container. Ficamos lá 15 dias até a base da Jocum nos receber, enfim. Mas eu lembro que eu ajoelhei no meio da fazenda, ali estava bem frio na época, né? Dezembro para janeiro, frio, e eu ajoelhei ali naquela fazenda, um gelo frio, e eu comecei a chorar. Eu peguei a terra, acho que eu não sei se é da sua época, mas deve ser da Ana, você já assistiu O Vento Levou? Aham. Eu me senti uma Scarlett O'Hara, porque eu peguei a terra assim, e eu falei assim, Deus, eu estou entregando meu coração agora, porque eu não quero cometer o erro que eu cometi na Holanda. Eu estou declarando nessa terra que eu estou segurando. Eu estou entregando o meu coração para a Inglaterra. E naquele momento, eu amei a Inglaterra de todo o meu coração, como eu amo agora. Eu sou apaixonada nesse lugar, nesse povo, em tudo que eu amo, tudo. E foi muito assim, porque realmente foi uma entrega. Eu acho que é muito importante ter essa entrega. Mais uma vez, frisando isso para as pessoas que estão nos ouvindo. Se você não tem uma entrega no lugar que você está, onde Deus está te levando, tudo vai ficar mais difícil, né? E se você não se desarma para querer para fazer só do teu jeito, também vai ficar bem difícil. Tem que ter uma entrega, tem que se desarmar, tem que se preparar. Claro que se puder ter a preparação, né, Ana? Com certeza é a melhor coisa. Se prepare, porque cada um de nós vem no contexto, como a Grazi falou, como a Ana falou. Eu também vim aqui achando que eu só ia pegar uma documentação, minha cidadania, voltar para trás, e não voltei. Então, assim, cada um vem num contexto, mas é claro que se você vem preparado, você tem um caminho muito maior e menos sofrimento, né, Ana? Seu caminho vai ser uma aceleração maior. Então, se você ainda está no Brasil e tem esse desejo no teu coração de se preparar, de estar vindo, né, para a Europa, depois dessa conferência, gente, eu recebi tanta mensagem de tanta pastora que Deus está colocando o coração delas na Europa. Então, eu quero falar para você, prepara, ora. Se Deus já falou sobre o país, como a Grazi falou, sabe, estuda sobre o país, estuda sobre a cultura do país, isso é tão importante, né, Ana? Tão importante. Eu me lembro quando eu cheguei lá na Noruega e que eu perguntei tudo para a Ana, por que essa estátua desse bebê é assim? Por que tem essas estátuas, tanto de estátuas dessa forma e dessa forma? E eu me lembro que, mais que depressa, quando eu cheguei, a gente voltou, no meio do caminho, já no celular, eu já fiquei observando e pesquisando sobre a cidade, sobre o país, sobre aquela praça, sobre aquelas coisas, porque hoje eu não tenho o entendimento que eu tinha no passado. Se eu tivesse, eu acho que eu tinha sofrido muito menos. Porque, gente, quando eu estudava, eu nem gostava de história. Hoje eu amo história. E como a história está ligada à igreja, né, gente? Como a história está ligada a Cristo, a Deus, como a história tem uma ligação muito forte. Então, quando você entra num país, se você tem a oportunidade de conhecer história e ainda Deus te dá uma ligação no contexto espiritual, gente, você flui muito mais rápido. Você vai entender aquela nação, você vai entender por que aquele povo é assim.
Eu me lembro que nos começos aqui de oração, eu saía de umas orações super avivadas. Então, quando falaram para a gente que a gente ia fazer parte 1 ano de um projeto de oração toda quarta-feira, eu cheguei lá tão empolgada, gente, porque eu sabia que ia ter muita nação junta, era a minha primeira vez de realmente ter um monte de nação junta. E eu cheguei assim, pronta para queimar a nossa linguagem, né? E era um círculo de oração. E do jeito que eu estou descrevendo para vocês aqui, foi 1 ano assim. E quando eu cheguei, eles pegavam, todo mundo sentava, abaixava a cabeça, ficava em silêncio um tempão, depois abria a Bíblia, lia a Bíblia, voltava, ficava em silêncio para ouvir a voz de Deus. E de vez em quando eu fazia assim com o olho, ó. Eu abri um pouco o olho, porque eu falei assim, gente, será que eles dormiram quando estava orando? Sabe, eu ficava tentando entender por que aquilo. Mas só depois de 1 mês que eu tive uma experiência muito linda, que eu tenho que segurar aqui para não chorar, que eu estava naquela sala e Deus começou a falar comigo. Você acostumou tanto a me procurar no meio da movimentação. Eu falei, mas eu também estou no silêncio. E Deus começou a falar tanto no meu coração, no meio daquele povo que estava lendo a Bíblia, ficava em silêncio. Lendo a Bíblia e ficava em silêncio. E Deus falou comigo, do mesmo jeito que eu habito no fogo, eu também habito na bonança, na calmaria. Do mesmo jeito que eu habito entre vocês, que tem fogo, são pentecostais, eu também habito entre eles, porque todos eles estão me buscando. Então, assim, cada nação busca a Deus de uma forma diferente, conforme a tua cultura. Eu acho isso, assim, muito belo. Só para fazer umas considerações finais, aí deixa uma palavra aí, Ana e Grazi, sobre o que a gente, né, pincelou tudo agora. Pode comentar. Ana. Então, o que a gente tem falado aqui é sobre experiências, mas são 3 pessoas com 3 experiências diferentes, contextos diferentes, países diferentes, bagagens diferentes, e o mesmo Deus, e o mesmo Senhor. E isso é o que faz a beleza do corpo de Cristo, como família, a gente saber que temos desafios diferentes, mas o Deus que ajuda todas nós, né, que estamos aqui, quem está assistindo é o mesmo, que capacita. Então, ninguém pode dizer faça assim, porque Deus não está dentro de uma caixinha. Ele se movimenta, ele é o mesmo Deus, mas se movimenta de formas diferentes para cada contexto. Então, o que a gente pode fazer é compartilhar nossa experiência para ajudar um pouco as pessoas que vão estar nos ouvindo, mas nada aqui é algo que vai ser repetido, porque Deus ele se manifesta de forma diferente, como eu já falei, em cada situação, com cada pessoa. Mas é o mesmo Deus, o mesmo Pai, o mesmo Senhor, e que capacita cada um de acordo com o que é necessário, o que vai ser enviado e o que ele vai fazer. E eu sei que aqui existe 3 pessoas muito lindas no Senhor, que têm o chamado de Deus, com experiência com Deus, e nós vemos que de nós não temos muita coisa para trazer, senão a nossa identidade como filhas, porque não é título, não é posição, é realmente ter um pai, que é Deus, sermos filhos, e vamos errar muito, por mais que tenhamos tanta experiência, vamos continuar errando, porque perfeito só é Deus. Evitar de nos condenar pelos erros que vamos ter, porque Deus permite, porque só fiel é Ele, e só nos nossos erros vamos entender que realmente temos que permanecer dependentes de Deus e ser também tolerante com os erros dos demais, porque outras pessoas também vão errar conosco, e essa é a vida, e a caminhada tem que ser em Cristo Jesus. Quando lemos o livro de Atos dos Apóstolos, nós vemos até briguinha entre os discípulos, né, discordâncias, e no final está todo mundo junto e misturado, e assim é o corpo de Cristo, onde somos filhos, e um pai só, e uma família grande tem filhos com visões diferentes, mas caminhando no mesmo caminho, que é o alvo, a eternidade, que é o céu. E vamos levar o máximo de pessoa possível conosco. Amém. Amém, amém. Amém, pastor. Obrigada, pastora Ana. Grazi. Glória a Deus, sim.
o que eu queria falar é que quando Jesus falou para a gente, né, lá em Mateus 28:19, né, ide pelo mundo, fazer discípulos de todas as nações, né? Ele está falando não só de lugares geográficos, né, mas de povos, né? Que em Amsterdã mesmo a gente tem oportunidade de fazer isso sem precisar de cruzar fronteiras, não é verdade? Então, assim, se Deus realmente colocou no seu coração, aquelas mulheres que estão assistindo aí, uma palavra, toma posse, ora a respeito, diga sim, vocês podem ter certeza que Deus vai abrir as portas, Deus não vai falhar com vocês, Deus vai surpreender vocês de uma maneira assim sobrenatural. E algo também que eu queria falar assim para encorajar é que eu não sei como que é na Noruega, mas eu acredito que seja um pouco parecido, né? Porque a gente, às vezes, aqui na Europa, né, tem muitos ateus, muitas pessoas agnósticas, muitas pessoas que, se você chega dando aquela palavra de amor para elas recebem. Às vezes você chega falando de Deus para elas vão sorrir. Ai, que bom, isso é bom para você. E às vezes a gente, muitas pessoas, muitos missionários, às vezes eles perdem a oportunidade de pregar o verdadeiro evangelho, né? Que é Jesus Cristo, que morreu por nós, foi crucificado, ressuscitou no terceiro dia, e ficam só nessa palavra de amor. Ai, Deus é amor. Ou pregando muitas vezes um evangelho de prosperidade, algo motivacional. Então a gente, na verdade, a gente não pode deixar, a gente é de pregar o que o evangelho de verdade representa, que é Jesus Cristo. Então, assim, não perca esse foco também, é uma coisa que eu queria deixar aqui. Amém? Fantástico, Graça, fantástico. Isso é muito bom e muito real, né? Porque, só abrindo parênteses, assim, do que você falou, que ministrou muito ao meu coração, há um tempo atrás, eu acho que eu não sei se eu cheguei a comentar com você naquela ligação, Ana, sobre o meu filho, que o meu filho tinha me feito um comentário de um pregador que a gente gosta muito. Eu vou falar porque, graças a Deus, esse pregador teve uma atitude boa depois, que é o Todd White. E ele falou: mãe, me incomoda um pouco, porque ele prega muito sobre o amor. Só sobre o amor, só sobre o amor. Ele vai na rua, ele evangeliza, só sobre o amor. E, não sei, não quero ficar ouvindo ele. E aquilo me incomodou tanto, porque eu gosto tanto daquele pregador. Eu falei: meu Deus, não deixa meu filho ficar triste com o pregador, ele é homem de Deus e tal. E depois o meu esposo falou assim: meu amor, você já parou para imaginar que o nosso filho pode estar certo? Ele está falando só sobre o amor, ele precisa falar do Evangelho de Jesus. O Evangelho de Jesus também é justiça, é arrependimento, arrependei-vos. Aí eu falei: tá, não sei. Eu fui orar. Eu falei: Deus, eu estou errada. Deus, ministra no meu coração, abre meus olhos, até porque também o inglês, o meu filho tem um inglês excelente, então ele ouve, eu não entendo 100%. Mas o que aconteceu foi que depois que eu orei, passou um tempo, meu filho me procurou, falou: mãe, você já viu o vídeo que o Todd White fez esse mês? Eu falei: não. Mãe, ele fez um vídeo, não sei se você viu, Grazi, um Não. vídeo para todas as igrejas do mundo, pedindo perdão e falando: eu me arrependo, porque durante muitos anos eu preguei o evangelho só de amor, mas nessa quarentena Deus tem quebrado o meu coração e falado que Ele é um Deus de justiça e juízo, e agora eu quero me arrepender e falar também do evangelho genuíno, um Deus de justiça e de juízo. Glória a Deus. Só para acrescentar nisso aí que você trouxe. Então, eu acho isso, assim, muito importante. Muito obrigada pelo que vocês acrescentaram. Eu tenho certeza que, assim, pode parecer pequenas nossas colaborações, mas eu sei que está ministrando no coração de pastores e de mulheres. Já ministrou no meu só de ouvir vocês aqui, estando com vocês e conversando. Se não fosse o cansaço, só nos nossos horários diferentes, a gente ia continuar conversando. Mas já acrescentou muito, muito obrigada. Deus abençoe a tua vida aí, pastora Ana, que você continue firme aí, e que você, gente, lembrei, vocês que estão nos assistindo e de repente você ouviu esse vídeo e ou você de repente está fazendo uma viagem missionária para a Noruega ou para a Holanda, ou você está nessa região, ou você mora nesse país, nós vamos deixar aqui no link do vídeo, aqui a gente vai jogar para o YouTube, vai deixar aqui no link do YouTube, eu vou deixar o Instagram da pastora Ana e o Instagram da pastora Grazi, ok? Com a autorização de vocês, e vocês podem procurá-las lá, se vocês estão nessa região, porque eu acho que o mais belo ainda para mim, que eu carrego de estar em nações, é ser ponte
você poder ser ponte para a Ana, ponte para a Grazi, elas serem ponte para mim e ser ponte para vocês. Você que está chegando na nação agora, que é novo, ou você que de repente está aí em alguma nação que está desacreditado da igreja, ou chateado com alguma igreja, ou desacreditado do seu próprio trabalho pastoral, a gente quer te animar. Confia no Senhor, anda na palavra que Deus te deu, não desanima, não fique decepcionado, mas não morra de decepção, nem caia na decepção. Decepcionar é humano, né, Ana? Depressão é humano, sentir dor é humana. Gente, num país de frio, é normal a gente sentir depressão, sentir dores. A gente tem conversa aqui para muita coisa que pode te ajudar. Então, você pode entrar também em contato com essas mulheres abençoadas e que a gente pudesse ser útil na tua vida. Nós queremos ser e serem também mulheres que possam ajudar uma a outra e remir a vida uma da outra, assim como Boaz remiu a vida de Ruth, né? Deus ministrou muito nesse contexto para mim na época do Pentecoste, que nós também possamos ser mulheres que venhamos remir a vida uma da outra, porque Jesus é o nosso remidor, né? O nosso remidor maior, e como remidor ele também nos chama para remir a vida uma da outra e ser facilitadores uma da outra, facilitador da jornada uma da outra, facilitador dos nossos maridos, dos nossos filhos, da igreja, e nós queremos abençoar a sua vida. Amém? Seja perseverante. Muito obrigada, Obrigada, Suzy, pastora. pela oportunidade. Foi Amém. bom ter conhecido a Grazi também. Prazer conhecer vocês aí. A Holanda tem um povo aí precisando e vocês estão no lugar certo. E vocês também aí. Manda um abraço, Suzy, para a família Amém. completa. Muito obrigada pela Amém. participação aqui com vocês. Amém. Logo nós vamos passear lá na Noruega, né? Né, Grazi? Tem muita neve lá, Bem, eu gosto demais. Não conheço ainda a Noruega, mas eu quero É conhecer. lindo, é lindo. Eu quero voltar lá. sejam Tô olhando. bem-vindas. Obrigada Amém. também, pastora. Obrigada mesmo pela oportunidade. Amém. Colocar à disposição também, pastora Ana, para poder receber você aqui na Holanda, quando Amém. Obrigada. igreja, na minha casa. Vai ser um prazer estar fazendo essa ponte, conectando mais com você. Obrigada, pastora Suzy, pela Amém. oportunidade, tá? Deus continue abençoando vocês. Amém. Pastora Ana, você pode orar por nós para encerrar esse tempo, orar para as mulheres que ouviram essa palavra. Amém. Amém. Ô Pai, obrigada por termos a Ti na nossa vida, por saber, Senhor, que nós temos destino e cada passo que nós damos, Senhor, é orientado por Ti. Principalmente esse vídeo que está sendo feito agora com a iniciativa da pastora Suzy, de alcançar outras mulheres que também têm destino e têm um chamado com propósito para as nações. Senhor, abençoa, Senhor, a Suzy e a sua família, que ela seja, Senhor, essa mulher que ela tem sido movida, Pai, pela tua voz, que ela não venha ouvir nenhuma outra voz, mas que seja a tua voz guiando ela em tudo. A pastora Grazi também, com seu esposo aí onde ela está. Senhor, que venha tu continuando na vida deles, ó Deus, abrindo os olhos deles, fazendo com que eles cada vez mais fiquem seguros do propósito que tu tem para a vida deles. Eu te peço também que tu venha abençoar cada mulher, cada um que está ouvindo esse vídeo, essa ministração, porque não deixa de ser uma ministração nos corações. Senhor, abre os olhos espirituais, destampa os ouvidos, para que a tua palavra, Senhor, venha realmente tocar os corações e que elas possam ver aquilo que tu queres mostrar a elas. Não deixa que elas fiquem confundidas, andando pela alma, que não sejam movidas pelos sentimentos, mas pelo teu santo e poderoso Espírito. Porque Jesus Cristo não foi fácil para ti, mas no final todo o poder foi te dado nos céus e na terra. E nós sabemos que aqui nós não estamos terminando a nossa tarefa até chegarmos um dia diante de ti e ouvir o que todos os teus filhos querem ouvir. Servo bom e fiel. No pouco foste fiel, no muito te colocarei. Bem-vindo à casa do meu Pai. Obrigada, Senhor, por essa confiança, certeza e convicção
de um dia estarmos diante de Ti, face a face, e receber de Ti, Senhor, o prêmio da vitória. Enquanto estamos aqui, ó Pai, nos sustenta, nos fortalece, renova os nossos ânimos, Senhor, fortalece os nossos joelhos em oração, que as nossas mãos continuem limpas diante de Ti e que o nosso coração esteja puro e a nossa mente fortalecida pela fé, renovando a nossa armadura, Senhor, cada dia, Pai. No nome de Jesus Cristo de Nazaré, te pedimos e te agradecemos. Amém. Graças a Deus. Amém, amém. Obrigada, que Deus abençoe cada mulher aí na nação que a senhora colocou. Que o Senhor te abençoe em nome de Jesus. Amém? Fiquem com Deus. Amém.